Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo. Tu me amas, não me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 25 de dezembro de 1929. Como o nascimento de Jesus foi o renascimento da divina vontade em sua humanidade. E tudo o que fez foram renascimentos dela, formados nele para fazê-la renascer nas criaturas. Jesus foi o verdadeiro sacrificado de sua vontade. Estava pensando em quando meu docíssimo Jesus, menino, penando de amor, saía do seio de sua Mãe Celestial. Que alegria para ela o poder estreitar entre seus braços, beijá-lo e pôr-se em competição em amar aquele que tanto a amava. Mas enquanto tantos pensamentos se amontoavam em minha mente acerca do santo nascimento do infante divino, o senti mover-se em meu interior. E saindo fora, se pôs entre os meus braços e pondo suas mãozinhas em meu pescoço, me disse: Minha filha, também tu me beijes e me abrace. E eu te beijo e te estreito a mim, e nos amamos com tal competência do amor de não terminar jamais. E abandonando-se nos meus braços como uma criança, ficou em silêncio. Mas quem pode dizer os abraços de amor, os beijos afetuosos? Creio que é melhor passá-lo em silêncio. Depois, retornando à palavra, ele acrescentou: Minha filha, meu nascimento no tempo, na terra, foi o renascimento da minha divina vontade, na minha humanidade. Uau! Muito grande, né? E como renascia em mim, trazia a alegre nova do renascimento e trazia a alegre nova do renascimento, né? Boa nova, do renascimento nas humanas gerações. Meu Fiat é eterno, mas se pode dizer como se nascesse em Adão para formar a longa geração de seu nascimento, de seu renascimento na criatura. Mas como Adão rejeitou esta vontade divina, ao rejeitá-la impediu os tantos renascimentos que devia fazer em cada criatura, e com amor constante e invencível esperou a minha humanidade para renascer de novo no meio da família humana. Por isso, tudo o que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, meus gemidos e soluços, não era outra coisa que renascimentos de minha divina vontade que eram formados em mim, para fazê-la renascer nas criaturas, porque tendo renascido em mim e possuindo-a como minha, tinha o direito e o poder de a dar e fazer renascer na criatura. Assim que tudo o que fazia minha humanidade, passos, obras, palavras, penas, até meu respiro e minha mesma morte, formavam tantos renascimentos de minha divina vontade, por quantas criaturas teriam tido o bem do renascimento do meu fiat divino. Sendo eu a cabeça da família humana e ela, meus membros, eu como cabeça. Por isso que Nossa Senhora não era a cabeça, então ela não pôde, né, fazer esse processo de renascimento nela, né? Não foi feito nela, foi feito em Jesus. E Adão era a cabeça e Jesus é a cabeça. Então, sendo eu a cabeça da família humana e ela meus membros, eu, como cabeça, chamava com meus atos os tantos renascimentos meus de minha vontade divina em mim, para fazê-los passar a renascer em meus membros das criaturas. Por isso, em cada ato que eu fiz,
até minha própria vida sacramental, cada uma das hóstias consagradas são contínuos renascimentos do meu supremo querer que prepara a criatura. Então, Nossa Senhora só viveu na divina vontade pelos méritos antecipados também, né? Interessante. Portanto, eu sou o verdadeiro sacrificador de uma causa tão santa, que meu querer reine. Sou propriamente eu que formei em mim o seu reino, e fazendo-o renascer tantas vezes em mim, por quantas criaturas devia renascer, formava o seu império santíssimo e o seu reinar no meio dos meus membros. Agora, minha filha, depois de te ter posto a salvo o reino da minha divina vontade e a minha humanidade, devia manifestá-lo para fazê-lo conhecido. Por isso vim a ti e comecei a narrar-te a longa história do meu Fiat divino. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei, sacrificado, sacrificador. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei. Sacrificador no sentido de que oferece algo material a Deus, com a finalidade de realizar um ideal. Tantas verdades, tantas palavras, disse, por quantos renascimentos ela fez em minha humanidade. Estarão em perfeito equilíbrio seus renascimentos em mim e seus conhecimentos que te manifesto. Cada renascimento da minha vontade divina, feito em mim e em cada hóstia consagrada, encontrará uma manifestação e uma verdade sua que a confirma. Uau! Ele dará o renascimento na criatura, porque em Deus a palavra forma a vida do bem que quer formar na criatura. Nossa palavra é a portadora da vida. Tá vendo que grande? Não foi porventura a nossa palavra Fiat que pronunciou-se, criou o céu, o sol e tudo o que se vê no universo inteiro, e também a própria vida do homem? Enquanto não pronunciamos Fiat, tudo estava em nós. Assim que se pronunciou, faça-se. Povoou os céus e terras de tantas obras belas e dignas de nós, e deu início à longa geração de vidas humanas. Veja então que tudo o que eu te digo sobre a minha divina vontade levará com seu poder da minha palavra, com o poder da minha palavra criadora, seus tantos renascimentos feitos em mim e em meio à família humana. Esta é a grande razão de uma história tão longa e de meu falar tão contínuo. Ela estará equilibrada com tudo o que foi feito por nós na criação e com tudo o que fiz na redenção. E se parece que fiz, se alguma vez, né, e se parece que alguma vez eu fiz silêncio, não é porque tenha cessado o meu dizer, mas porque fico, em repouso, faço repouso, porque é meu costume repousar na minha própria palavra e nas obras que saem de mim, como fiz na criação. Nem sempre se pronunciou, dizia Fiat e fazia um ato. E fazia um ato e depois o pronunciava de novo. Assim faço em ti. Falo, dou-te a minha lição e descanso-me. Primeiro para gozar em ti os efeitos de minha palavra e para te dispor a receber a nova vida da minha lição, de uma nova lição, da minha lição. Por isso seja atenta e seu voo em minha divina vontade seja contínuo. Ai, Senhor, que lindo, meu Deus, tudo que o Senhor fala é tão bonito, meu Pai. Então é muito grande, né, o mistério dele aqui, que nasceu nele, ele é a cabeça da humanidade, né? Então a Nossa Senhora recebeu, mas ela recebeu por antecipação, né? O dom de viver na vontade divina, pelos méritos antecipados mesmo, né? Tudo que ela recebeu foi tudo por méritos antecipados. É muito grande o mistério da Nossa Senhora, né? Se a gente for para pensar, ela é uau, ela é um triunfo, ela é uma coisa incrível, né? Uau, chocante, né? Porque ela veio antes, né? Para gerar a cabeça que iria reger tudo, né? Então, na humanidade dele, então é muito grande, né? Ela que foi o instrumento para acontecer a humanidade dele. E ela precisava viver na vontade divina, ser rainha da divina vontade. E daí nasceu a humanidade dele, da pessoa dela. Então, o corpinho dele ali, a alma dele, tudo que foi pensado para a humanidade dele é muito importante, né? Porque renasceu na humanidade dele o dom da divina vontade para a terra inteira, né? Então, da pessoa dele, na humanidade dele, passou para todos nós, né?
Uau, chocante. Chocante mesmo, né? Lindo demais, meu Deus do céu. Então, o meu nascimento no tempo foi o renascimento da minha divina vontade na minha humanidade, né? Como aconteceu em Adão, mas Adão perdeu, então aí Jesus precisou recuperar, né? E aí recuperou na humanidade dele. Ele é a cabeça, nós somos os membros. E ele fala até da Eucaristia aqui, né? É muito grande o mistério, né? E como renasci em mim, trazia a alegre novidade do renascimento nas outras almas também, nas gerações humanas. Meu Fiat é eterno, mas se pode dizer como se nascesse em Adão para formar a longa geração de seu renascimento na criatura. Mas como Adão rejeitou esta vontade divina, ao rejeitá-la, ele impediu os tantos renascimentos que devia fazer em cada criatura. E com amor constante e invencível esperou a minha humanidade para renascer de novo no meio da família humana. Porque o Adão, ao rejeitar a divina vontade, ele deixou a dúvida, né? Deixou toda a dúvida sobre Deus. E aí o homem ficou, né, com dúvida, desconfiado, não pôde mais ter confiança em Deus. E aí a vontade divina ficou esquecida, deixada de lado, né? Perdeu-se o dom, né, de poder conviver com ela, né? Por isso, tudo o que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, meus gemidos, soluços, não eram outra coisa que renascimentos de minha divina vontade, que eram formados em mim, para fazê-la renascer nas criaturas. Então, é preciso um Deus próprio se humanizar para essa divina vontade novamente conseguir, né, ter o espaço na vida dos homens. É muito grande isso, né? Nossa. O homem só iria acreditar através do próprio Deus encarnado. Não tinha jeito, né? Só assim mesmo. Assim que tudo que fazia minha humanidade, passos, obras, palavras, penas, até meu respiro em minha mesma morte, formavam tantos renascimentos de minha divina vontade. Porque tudo que ele viveu tem um significado, né? Tem um simbologismo, tem uma verdade em volta. E essas informações que são a verdade, que são a palavra, vão fazer a gente recuperar a confiança em Deus e acreditar em Deus, né, e formar em nós essa segurança novamente de que Ele, né, está no comando de tudo, de que Ele nunca nos abandonou, de que nós podemos nos reaproximarmos dele novamente através, né, do sangue de Jesus, da misericórdia, do perdão dos pecados, né? É muito grande o mistério, gente. Eu queria tanto poder explicar para vocês como eu vejo. Eu vejo de uma forma tão simples, mas eu vejo tanta informação aqui, mas é tão simples, tão simples, tão simples. Eu ligo todo o evangelho, ligo toda a história da igreja, ligo tudo que eu já ouvi, né, sobre Jesus, ligo tudo, né? Tudo volta na minha mente, né? Todas as informações que eu tenho da pessoa de Jesus, da criação, da redenção, tudo volta na minha mente assim, num piscar de olhos. E aí eu consigo remontar tudo, remontar desde o pecado de Adão até agora, a recuperação em Jesus, eu consigo remontar todo esse processo. Eu não vejo dificuldade no que é a divina vontade. Para mim, a divina vontade é uma coisa palpável, sabe? Simples de entender. Muito simples. Eu não sei explicar para os outros, como eu gostaria, como o Jesus explica para mim, né? Mas a divina vontade, ela não é uma coisa estranha, uma coisa assim, imagina uma entidade que a gente, né, fica, nossa, bem divina vontade, como se fosse o Espírito Santo, assim, né? Uma pessoa da Santíssima Trindade. Não é assim, eu não vejo dessa forma, né? Eu sei o que a divina vontade é o projeto, né? É um plano, simplesmente um projeto, um mapa, vamos dizer assim, né? Todo um sonho, né, de Deus. A divina vontade é um sonho, né? E esse sonho tem vida, né? Ela é o motivo da nossa existência, né? Ela é o motivo pelo qual tudo aconteceu. Tudo que foi feito por Deus está dentro da divina, é a divina vontade, né? Tudo que foi feito por Deus é a divina vontade. Então, eu consigo entender plenamente, assim como, vou pensar assim, vamos comigo, vamos assim, imaginar, eu sou Deus, imagina a Aline é Deus, tá? E eu, né, não importa se ele é Santíssima Trindade nesse momento, mas eu vou, né, faz de conta que eu sou Deus, Santíssima Trindade.
Então, eu vou contar para vocês como eu vejo, né? Como se fosse eu. Aí eu peguei, eu tenho um poder muito grande. Poder, um amor muito grande. Eu tenho, né? Eu posso fazer, desfazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, eu sou muito poderoso. Um Deus poderosíssimo, soberano. Mas só que eu também sou equilibrado, né? Eu sou justo, sou equilibrado, perfeito, na perfeição, sim, é suprema mesmo. E aí, eu decidi, né, que eu me basto a mim mesmo, mas eu sou maravilhoso, eu sou tão maravilhoso, né? Eu me amo tanto, eu amo tanto, eu me amo tanto, né? E me acho tão maravilhoso. Então imagina que eu sou Deus. Então imagina eu pensando como Deus pensando, tá? Entra na minha cabeça agora, imagina Deus pensando. Eu sou tão maravilhoso que eu não posso jogar fora o meu poder. Não posso deixar meu poder reservado só para mim aqui, né, na minha cabeça, só para dizer que eu sei. Não adianta, né? Eu vou criar. Eu vou criar, né, um meio de amar mais, de usar o meu poder e dar o que eu tenho, né, para pessoas, para outras pessoas, como eu, né? Mas só que eu vou ter que criar essas pessoas vazias. Eu vou ter que criar milhões, porque eu sou muito poderoso, eu sou infinito, eu não caibo em mim mesmo, né? Não tem um lugar que eu possa caber. Então, eu vou criar um local, eu vou criar um universo, e nesse universo eu vou criar seres iguais a mim, a minha imagem e semelhança espirituais, seres espirituais. Mas esses seres espirituais não são plenamente igual a mim, com o mesmo poder que eu tenho. Então, eu não vou deixar esse poder nas mãos deles. Eu vou ser, né, o poder. Eu vou ser a fonte desse poder. Então, eu vou ser a fonte desse poder de tudo, porque eu sou o único que sei tudo. Então, eu, né, não posso dar esse poder meu para ninguém, porque é um peso muito grande, né? Essa pessoa iria sofrer e ela não tem, né? Eu não vou dar para ela minha tudo que, né, que eu sou para outra pessoa. Então, eu não vou fazer isso. Vou gerar seres aonde eu vou ser neles. E eles vão usar né, do meu poder, da minha estrutura para serem felizes. Então, eu vou, né, dar para eles tudo. Vou dar a vida para eles, vou dar liberdade para eles, e eles vão ser seres como eu, que vão poder criar, amar, vão poder fazer, realizar muitas coisas. Mas só que eles precisam sempre estar comigo, né? Orientados por mim, sempre. Não podem fazer a Deus dará, porque senão eles vão, né, desandar tudo o negócio. Tem uma lógica, tem um equilíbrio, tem uma santidade que só eu conheço, que só eu sei organizar isso. Então eu preciso que eles precisem de mim. E aí eu vou ser a vida deles. E eu posso fazer isso. E eles vão ser muito felizes, muito realizados, maravilhosamente. Eles vão ser 100% felizes, livres, maravilhosos, vão fazer grandes coisas comigo. Então é um sonho, é um projeto. E aí eu consigo imaginar exatamente assim. E aí imagino um mundo, e eu sendo essa criatura nula, vazia, que Deus vai ser a minha fonte, vai ser a minha vida. E aí né? Mas só que daí eu sei a história do pecado, o que que aconteceu. Aí, imagina que eu sou Deus, criei o primeiro homem, e nesse primeiro homem eu iria depositar o primeiro conhecimento, né, sobre mim. Então eu ia depositar primeiro em um homem só. E a partir dele, ele iria passar para gerações, né, o conhecimento. Ele ia passar essa. E aí, no primeiro momento, eu percebi que tinha que fazer um teste, né, para poder testar o amor dele por mim. Primeiro eu me apresentei a ele, fiquei muito tempo ali mostrando para ele que nunca ia faltar nada para ele, que ele podia fazer e desfazer, colocar nome nos animais e fazer tudo. Aí eu dei um presente para ele, uma mulher, uma pessoa para ele. Então fiz tudo o que precisava fazer para poder ele confiar em mim. Mas aí eu precisava testar para ver, né, se ele realmente confiava em mim. E aí fiz o teste, mas ele não confiou em mim. Não confiou em mim. Então,
E aí me rejeitou, ele me esqueceu, ele não consultou a mim, ele não foi me procurar, né, para corrigir a Eva, né? Então ele não esperou em mim, ele não confiou em mim. Então aí aconteceu um problemão. E agora, né? Eles sem mim, eles não tem o que fazer, não tem como. Eles vão ser independentes, sozinhos, mas eles não têm nenhum conhecimento, nenhum. Sem mim, então assim, aí a história vai, né? Eu posso contar mais história aí, posso contar toda a história. E aí eles, né, não tem relacionamento comigo. Eu não posso ficar insistindo, porque ele rejeitou. E a partir do momento que ele disse, foi a mulher que você me deu, que me, né, que causou esse problema. Então ele, né, jogou a culpa em mim mesmo, como se eu tivesse feito tudo errado. Então ele duvidou de mim, da minha, né, de que eu sou bem para ele. Duvidou, não tinha mais jeito. Agora ele iria passar isso para todas as pessoas para frente, né? Todos os que, né, ele escolheu, aí ele teve uma escolha. Eu não iria matá-lo. Eu não destruo aquilo que eu fiz, né? Eu não sou destruidor daquilo que eu fiz. Eu criei para viver. Então, eu não ia destruir, matar ou tirar a memória dele. Eu não sou assim. Eu sou justo. Eu sou correto, eu sou sincero, eu sou verdadeiro. O que eu fiz está feito, eu não volto atrás. Então, já que está feito, a como fazer para resolver isso? Então, tem todo. Aí eu só, né? Aí eu vou parar por aqui porque tá acabando a minha bateria. Mas aí dá para vocês aí pensar. Amém? Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Eu vou continuar essa meditação amanhã, logo que eu puder, tá bom? Então a gente tem que ver. Se o ser humano, né? Eu sou Deus ali, contei a história, né? E os meus filhos, que eu amo tanto, que eu planejei viver com eles, né? Sempre juntinho, a gente fazer tudo junto, eles não confiam em mim mais. Não tem como conviver. Vai ser um amor forçado, né? Uma coisa horrorosa, não dá. Aí Jesus, ele desce então na terra, e aí ele nasce, né? Aí é o nascimento de Jesus, ele nasce, e nesse nascimento representa justamente um filho que ama muito o pai e confia no pai inteiramente, porque conhece, né? Eu conheço meu pai, né? E o pai me conhece, né? Então ele fala justamente isso, porque tem esse propósito justamente de falar, eu confio no meu pai, né? E o meu pai confia em mim. Então é justamente o relacionamento de quem vive com o pai, né? De quem vive na divina vontade. Então eu conheço meu pai me conhece. Eu obedeço meu pai em tudo, meu pai em tudo, em tudo. Né? Eu faço a vontade do meu pai, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Então ele deixou bem claro para que o propósito da humanidade dele, para fazer renascer esse relacionamento entre Deus e a humanidade. Então ele se tornou humano para poder daqui da Terra, né, mostrar para nós, né, como outro humano, que o pai é confiável. E ele pegou e fez todo esse trâmite todo de relacionamento com Deus, aonde o próprio Deus pediu para ele fazer a coisa mais absurda, se sacrificar, morrer, né, em nome de todos, né? Morrer no lugar dos outros. E ele mesmo assim ele fez. Então, assim, é um ato de absurdo sacrifício e um ato de absurda fé, de absurda, como pode falar que eu tô falando, coisa enorme, uma coisa assim, absurda do ser humano fazer. Como que um ser humano, meu Deus, Jesus é ser humano, ele tem uma vida humana. Como que ele acredita que o pai dele está com ele o tempo todo, né? Mas o pai falava: Tu és o meu filho bem amado, em ti coloco o meu agrado. Ele fala isso para a gente também, né? Ele vai dando sinais na nossa vida de que nós estamos caminhando ao lado dele e ele conosco. Então, várias vezes ele manifestou-se assim para Jesus, né? E Jesus, né, confiava inteiramente, mas essas manifestações não foram para Jesus, na verdade, né? Jesus não precisava dessas manifestações, ele vivia com o Pai, ele convivia com o Pai, a divindade dele estava presente. Mas essas manifestações eram para os homens, porque sempre alguém estava ouvindo ali, né? E era para os homens poderem acreditar que Deus realmente estava com ele, para que a gente possa acreditar que Deus também vai estar com a gente.
E aí é um renascimento da confiança em Deus, é um renascimento de um relacionamento. Então, Jesus, ele fez tudo o que precisava para a sua humanidade para renascer esse relacionamento novamente com Deus. Esse relacionamento que é do sonho, projeto original, né? Do homem ser guiado por Deus em tudo e amar a Deus em tudo, com Deus fazer tudo, né? Então, é o que eu acredito que representa isso. Ontem eu não consegui terminar porque, né, eu estava engasgada ali, preocupada que estava quase acabando a bateria, né? Não sei por que que eu não carreguei antes, eu nem não sei o que eu fiz, mas essa seja a vontade de Deus, né? Agora eu acordei bem iluminada, bem lembrando do que eu estava falando e dá para continuar. E aí aconteceu toda a redenção, que é justamente esse processo, mas não é só para isso. A redenção não é simplesmente só para salvar a gente, para a gente poder dizer eu quero ir para o céu, eu quero ficar com Deus, não é só isso, né? Eu quero o perdão do meu Pai, eu quero, né, o sangue de Jesus sobre mim, a misericórdia dele caindo sobre mim, eu quero ir para o céu. Não, não é só isso. Não é só os sacramentos, não é só isso. Eles são todos meios para você fazer o relacionamento de volta. Mas só que a maioria na redenção ficou só no negócio de voltar para casa. Só foi o filho pródigo que volta pro lar. Só isso, mais nada, né? E, e aí, agora, a gente está fazendo um outro chamado, né? Que é a santificação, de você já na terra voltar para a casa do Pai em vida e já viver como se já morasse no céu, né? No relacionamento igual Jesus teve. Ah, mas como essa terra aqui não tem céu aqui na terra. Aí eu tenho conversado com Jesus sobre isso, eu queria entender mais o que é viver céu na terra, né? Eu acredito, eu sei o que que é, mas eu queria saber mais. Aí eu falei para Jesus, me ajuda a entender mais o que é o céu na terra, porque eu sei que é o relacionamento com você, porque quando a gente vai para o céu, o que que acontece? Lá no céu é só o Senhor que reina em tudo, só o Senhor que é a felicidade. E aqui na terra, se eu me abandono totalmente na divina vontade, é só o Senhor que eu vejo o tempo todo, né? Me cercando em tudo. Então, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Então, eu vou viver um céu, com certeza. É isso que eu acredito. Então, mas só que eu peço para Jesus me dar mais sinais concretos de como funciona isso, para a gente poder conversar mais sobre isso, amém? Mas vamos que vamos, tem muita conversa ainda que a divina vontade vai iluminar. Então, a divina vontade é esse projeto, é esse sonho de Deus restaurado. E daí, Jesus, ele é o canal que vai trazer essa restauração para cada alma humana, entendeu? Ele nos aproxima de Deus. Ele nos traz de volta toda essa verdade, né, que é o livro do céu, para mostrar para a gente o que Jesus, o que Deus planejou, como ele vive em nós, como ele pode viver em nós, o que ele quer fazer com a gente, como vai ser a nossa vida com ele, blá blá blá, né? Para a gente poder querer isso e desejar isso com todo o coração e começar a viver isso. É o que eu vivo, é o que eu quero, é o que eu prego, é o que eu ensino para as pessoas. Então, Jesus, ele me deu a luz, né, de como é a Eucaristia, de como ele, por que que ele se fez, né, a Eucaristia. Ele falou assim ali, né, como se fosse uma receita de pão. Eu, eu, eu sou o Verbo. E aí o Verbo viveu, encarnou-se e se transformou numa substância concreta, num ser humano concreto, perfeito, ser humano perfeito, que agrada ao Pai plenamente. Então é como se o Pai tivesse criado um pão, feito um protótipo perfeito, um pão. Imagina que Deus, ele entende que a criação é uma cozinha dele, onde ele cozinhou. E ele fez o melhor pão de todos, né? Ele formou lá o melhor ser humano, aquele mais perfeito ser humano. E aí esse ser humano, ele é um pão. E aí ele vai dar a receita desse pão para, né, para todos, que é a palavra, que é o livro do céu, né, que é o evangelho, que é a palavra. A receita, como você vai conseguir fazer o pão igual a Deus? Com a receita, ele te dá a receita para isso. Então Jesus tem uma receita, né, porque ele é um humano, nós também somos. Então tem uma receita para esse humano perfeito, que é o que vive na vontade divina. E aí, Jesus falou assim, eu sou um pão. Aí para você poder, né, querer comer desse pão, ou ser esse pão, você tem que experimentar.
né? Você tem que experimentar um pedaço do pão para ver o quanto é bom, né? Entendeu? Esse pão perfeito. Então eu me faço de alimento para poder dar essa vida divina, né? Para você poder sentir, né, dentro de você o desejo de também se tornar como eu, né? Um outro Cristo. Então ele falou assim para mim, é o que eu entendi. Aí que a palavra encarnada, ele se fez uma receita. Então ele precisava morrer, ele precisava ser partido, né, em milhões de pedacinhos, a carne dele ser dada em alimento, sangue derramado, justamente para isso, né? Para poder justamente iluminar, né, a mente da gente com essas verdades. Então é muito grande, né, o mistério. Aí ele falou assim, eu precisava iluminar vocês com esse mistério. E eu me tornei esse pão, realmente me coloquei, né, como um instrumento de alimentação mesmo, para poder simbolizar isso. E a mensagem que está por trás é a receita para poder você também ser esse pão, ser um outro Cristo. Então é mais ou menos isso que ele falou para mim. Eu gostei, bem simples, mas eu entendi. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa Mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 27, capítulo 24, de 25 de dezembro de 1929. Como o nascimento de Jesus foi o renascimento da divina vontade em sua humanidade. E tudo o que fez foram renascimentos dela, formados nele para fazê-la renascer nas criaturas. Jesus foi o verdadeiro sacrificado de seu querer. Estava pensando em quando meu docíssimo Jesus menino, penando de amor, saía do seio de sua mãe celestial. Que alegria para ela o poder estreitar entre seus braços, beijá-lo e pôr-se em competição em amar aquele que tanto amava. Mas enquanto tantos pensamentos se amontoavam em minha mente acerca do santo nascimento do infante divino, o senti mover-se em meu interior e, saindo fora, se pôs entre meus braços e, pondo suas mãozinhas em meu pescoço, me disse: Minha filha, também tu me beijes e me abrace, e eu te beijo e te estreito a mim, e nos amemos com tal competência de amor de não terminá-la jamais. E abandonando-se nos meus braços, como uma criança ficou em silêncio. Mas quem pode dizer os abraços de amor, os beijos afetuosos? Creio que é melhor passá-lo em silêncio. Depois, retornando a palavra, acrescentou: Minha filha, meu nascimento no tempo foi o renascimento da divina vontade na minha humanidade. E como renascida em mim, trazia nova, alegre nova do renascimento nas humanas gerações. Meu fiat eterno, mas se pôde dizer que se nasce em Adão para formar a longa geração de seu renascimento na criatura. Mas como Adão rejeitou esta vontade divina, ao rejeitá-la, impediu os tantos renascimentos que devia fazer em cada criatura. E com amor constante e invencível esperou a minha humanidade para renascer de novo no meio da humana família. Por isso, tudo o que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, meus gemidos e soluços,
não eram outra coisa que renascimentos de minha divina vontade que eram formadas em mim para fazê-la renascer nas criaturas. Porque tendo renascido em mim e possuindo-a como minha, tinha o direito e o poder de a dar e fazer renascer na criatura. Assim que tudo o que fazia minha humanidade, passos, obras, palavras, penas, até meu respiro, minha mesma morte, formavam tantos renascimentos de minha divina vontade. Porque quantas criaturas teriam tido o bem de renascimento de meu fiat divino? Por quantas criaturas teriam tido o bem de renascimento de meu fiat divino? Sendo eu a cabeça da família humana e ela meus membros, eu, como cabeça, chamava com meus atos os tantos renascimentos meus de meu querer divino em mim, para fazê-los passar a renascer em meus membros das criaturas. Por isso, em cada ato que eu fiz, até minha própria vida sacramental, cada uma das hóstias consagradas são contínuos renascimentos do meu supremo querer que prepara a criatura. Portanto, eu sou o verdadeiro sacrificador de uma causa tão santa, que meu querer reine. Sou propriamente eu que formei em mim o seu reino, e formando e fazendo-o renascer tantas vezes em mim, por quantas criaturas devia renascer. Formava o seu império santíssimo e o seu reinar no meio dos meus membros. Agora, minha filha, depois de ter posto a salvo o reino da minha divina vontade em minha humanidade, devia manifestá-lo para fazê-lo conhecer. Por isso vim a ti e comecei a narrar-te a longa história do meu fiat divino. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei. Sacrificador no sentido de que oferece algo material a Deus com a finalidade de realizar um ideal. Tantas vezes, tantas verdades, tantas palavras disse, por quantos renascimentos ela fez em minha humanidade. Estarão em perfeito equilíbrio seus renascimentos em mim e seus conhecimentos que te manifesto. Cada renascimento de meu querer divino, feito em mim e em cada hóstia consagrada, encontrará uma manifestação e uma verdade sua que a confirma. Ele dará o renascimento na criatura, porque em Deus a palavra forma a vida do bem que quer formar na criatura. Nossa palavra é portadora de vida. Não foi porventura a nossa palavra fiat que, pronunciando-se, criou o céu, o sol e tudo que se vê no universo inteiro, e também a própria vida do homem? Enquanto não pronunciamos fiat, tudo estava em nós. Assim que se pronunciou, povoou céu e terra de tantas obras, belas e dignas de nós, e deu início à longa geração de vidas humanas. Veja então que tudo o que te digo sobre minha divina vontade levará, com a potência de minha palavra criadora, seus tantos renascimentos feitos em mim e em meio à família humana. Esta é a grande razão de uma história tão longa de meu falar, tão contínuo. Ela estará equilibrada com tudo o que foi feito por nós na criação e com tudo o que fiz na redenção. E se parece que alguma vez faço silêncio, não é porque tenha cessado o meu dizer, mas porque faço repouso. Porque é meu costume repousar na minha própria palavra e nas obras que saem de mim, como fiz na criação. Nem sempre se pronunciou, dizia Fiat e fazia um ato e depois o pronunciava de novo. Assim faço em ti, falo, dou-te a minha lição e descanso-me, primeiro para gozar em ti os efeitos de minha palavra e para te dispor a receber a nova vida de minha lição. Por isso,
Seja atenta, e seu voo em minha divina vontade seja contínuo. Espírito Santo, ilumina para que a gente possa, para que possa extrair a substância desse trecho, desse texto tão lindo, onde o Senhor vem relatando aqui como que se deu o renascimento da divina vontade na sua humanidade, quando ele se encarnou, quando ele se fez homem, quando ele assumiu a condição humana e que ele foi esse verdadeiro sacrificador do seu querer. Ele sacrificou. Ele foi o verdadeiro sacrificado do querer divino. Ele foi ali o canal usado uma vez que Adão se subtraiu de todo esse plano, de todo esse projeto, onde ele estava sendo desenvolvido, onde ele estava recebendo as lições, onde ele estava ali recebendo o depósito do querer divino, as orientações, toda a vida do querer, a vida da vontade de Deus estava sendo depositada, estava sendo desenvolvida dentro de Adão, para que ele pudesse ser ali a fonte dessas tantas vidas que viriam depois da família humana, que seria gerada a partir dele, que viria a partir dele. E a partir de tudo que ele recebeu, do depósito de todos esses conhecimentos, ele transmitiria a todas as gerações de todos os tempos. Mas como ele se subtrai, esse trabalho ainda não havia sido concluído, e ele se subtraindo, todo esse trabalho fica suspendido, até que Jesus assume por amor mesmo, ele assume o lugar de Adão, mas como um novo Adão, não como um Adão que desobedece, mas como um Adão que é obediente até a morte e morte de cruz. Um Adão que faz em tudo, no mais íntimo do seu ser, faz em tudo a santíssima vontade do Pai. Faz a vontade do Pai, não a sua vontade humana. Ele assume a condição humana, mas não vive na vontade humana. Ele vive a vontade de Deus, a vontade do Pai. E na sua encarnação, ele traz ali essa nova, esse renascimento. Ele é proporcionado a partir da sua encarnação o renascimento da divina vontade, do divino querer, para restabelecer novamente esse processo de trazer as verdades ao conhecimento dos seres humanos, de quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus pensa, como Deus age. Através da humanidade de Jesus foi possível esse restabelecimento, essa trazer de volta. Ele recupera aquilo que estava suspenso, ele coloca em operação novamente. Aquilo que estava ali parado, inativo, ele torna a colocar em movimento novamente. A vida da vontade de Deus coloca em movimento nele, na sua humanidade. E na sua humanidade ele vai fazendo ali todos os atos que ele vai fazendo, todos os pensamentos, tudo que vai acontecendo em torno da sua vida, da sua humanidade, mas sobretudo no seu interior, tudo que ele vai desenvolvendo ali vai sendo a substância desse reino. Ele vai e resguarda, ele restaura o reino e faz ali coloca em segurança esse reino, e agora está de novo selado a aliança entre céu e terra, está novamente selada essa aliança entre o humano e o divino, entre a pessoa, entre a criatura e o Criador. Está feita de novo, a aliança está restabelecida, está agora novamente a porta aberta, a escada está pronta, está disponível para que seja acessada, para que seja trilhado esses degraus nele, na sua humanidade. Mas aí ele precisava, como a vida dele na Terra foi um período de tempo, foi
ele viveu no tempo, na humanidade ele viveu no tempo e teve um começo, meio e fim a sua vida na Terra. E ele depositado, está em segurança agora o reino novamente, está restabelecido, o reino está seguro agora, ele já foi restabelecida a aliança, agora resta trazer outra, uma outra criatura para receber, para ser ali o depósito dessas verdades que havia sido iniciadas em Adão, e agora é necessário uma outra criatura para poder ser receptáculo dessas verdades da palavra, receptáculo da palavra, receptáculo do querer de Deus. E a Luísa escolhida, depois de décadas, centenas de anos, quase 2000 anos depois, ela recebe essas verdades para que agora esteja disponível para nós também de forma concreta e real, não mais apenas na forma espiritual, mas agora realmente a palavra ali nos escritos. Ele agora está novamente encarnado nesses escritos e depositado dentro da luz e agora transportado para fora nesses volumes para que a gente acesse e tome posse também de todo esse querer de Deus que foi renascido na sua humanidade. É tão bonito isso, tão lindo isso, nós crermos nessas verdades que Ele vai manifestando, que Ele vai falando, tudo que Ele vai revelando. E eu vou retomar aqui algumas coisas, porque é tanta coisa que o Senhor fala. Deixa eu pegar aqui já só que no, no parágrafo 4 ele vai falar: minha filha, o meu nascimento no tempo foi o renascimento da minha divina vontade na minha humanidade. E como renascia em mim, trazia alegre nova do renascimento das gerações humanas. Então, nas gerações, as gerações humanas eram trazidas dentro dele. Meu fiat é eterno, mas se pode dizer como se nascesse em Adão para formar a longa geração de seu renascimento na criatura. Mas como Adão rejeitou, a gente sabe, esta vontade divina, ao ser rejeitada, foi impedido o renascimento. Então, a família humana ficou privada do fiat santificador, dessa possibilidade de ter a Santíssima Vontade de Deus reinando dentro do ser humano foi interrompido. Então, ele com amor constante e invencível esperou que chegasse a era do seu nascimento, da sua encarnação, para fazer renascer de novo no meio da família humana. Então, ele nascendo na família humana, ele faz renascer a divina vontade. Por isso, tudo que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, meus gemidos, soluços, não eram outras coisas que renascimentos de minha divina vontade. Então, todos os atos que Jesus fez eram os renascimentos da divina vontade, formadas nele, para fazer com que fosse renascida em nós as criaturas. Porque tendo renascido nele, em Jesus, e ele sendo possuidor dessa divina vontade como dele, na humanidade, ele tinha o direito, ele adquiriu o direito e o poder de dar para quem ele quisesse e fazer renascer na criatura. Então, ele quis que fosse renascido na criatura humana. Ele quis, porque ele era, uma vez que ele assumiu essa condição, ele tomou posse e agora, como dono, ele dá, ele entrega, ele faz com que seja renascido nos seres humanos. E é assim que tudo que fazia minha humanidade, os passos, as obras, as palavras, as penas, até meu respiro e minha mesma morte formavam tantos renascimentos de minha divina vontade. Então, todos os atos. Porque quantas criaturas teriam tido o bem de renascimento de meu fiat? Por quantas criaturas? Então, tudo que ele fez, todos os atos foram feitos por quantas criaturas iriam viver no fiat divino. E ele, como cabeça da família humana,
E nós, seres humanos, como membros desse corpo, nós somos os membros. Ele é a cabeça e nós somos os membros. E ele, como cabeça, chamava com os atos dele, os renascimentos da divina vontade nele, para fazer passar e a renascer nos membros. Então, era nele e passava para os membros, porque aquilo que está na cabeça também é transmitido para os membros, para as demais partes do corpo. Por isso, em cada ato que eu fiz, até minha própria vida sacramental, em cada hóstia consagrada, são contínuos renascimentos do meu supremo querer que prepara a criatura. Então, tudo que ele fez, até mesmo na Eucaristia, ele faz ali um renascimento da sua santíssima vontade para dar-se ao homem. Portanto, eu sou o verdadeiro sacrificador de uma causa tão santa. Ele é o sacrificador, ele foi o sacrificado para que a vontade divina pudesse ser restabelecida, pudesse reinar novamente no meio das criaturas. Então, olha só, a redenção, a encarnação, a redenção servindo ali como meio, Jesus se sacrifica para poder devolver o dom novamente para a família humana. Ele assume a condição humana para nos devolver o dom, para trazer de volta o dom. E mais que redimir o homem, mais que refazer a aliança e trazer de volta o homem na redenção, ou seja, salvar o homem, mais que salvar o homem, ele traz na divina vontade, traz dentro dele, faz renascer. Em tudo que ele fez, ele faz tantos renascimentos da divina vontade nele para trazer para o homem o bem de ser um com Deus, o bem de ser divinizado, o bem de receber por graça aquilo que ele é por natureza, a filiação divina, a semelhança novamente a Deus, não apenas como criaturas resgatadas, como criaturas salvas, como criaturas que são chamadas de volta como simples criaturas, mas não como na condição de filhos de Deus. Essa condição filial é devolvida novamente. Mas essa condição de filhos, ela se dá na divina vontade. Porque sem a divina vontade reinando no homem, o homem vai permanecer, claro que ele vai ser resgatado, vai ser salvo, mas ele vai ser apenas ali na condição de servo, nessa condição de criatura servil. Claro que vai gozar no céu das bem-aventuranças, sim, mas é proporcional àquilo que o homem pôde conhecer e reconhecer aqui na Terra como sendo um trabalho de Deus na sua vida, na sua alma. E correspondeu. À medida que o homem corresponder aqui na Terra, é a medida do gozo que terá no céu. Porque Deus é conhecimento, Deus é verdade, Deus é sabedoria. Então, esse conhecimento todo que está disponível diante dos nossos olhos agora é para que não para dar essa glória para Deus, mas o homem, à medida que o homem conhece, ou à medida que o homem adere ao plano de Deus, ele dá a glória para Deus e também recebe essa glória. Então, olha que grande que o Senhor fez. E até então era desconhecido, porque até então nós sabíamos que o Senhor havia se encarnado para salvar o gênero humano, para resgatar o gênero humano, para devolver a possibilidade do ser humano voltar para o céu. Mas como que é isso? Como que isso acontece? Como que o ser humano volta para o céu? É resgatado somente fazendo adesão? Sim, Senhor. Eu professo, eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Então, aceita Jesus Cristo e será salvo. Quer dizer, se eu creio que Ele é o Salvador, eu creio nele, eu sou salvo. E as atitudes e as obras? E as obras? Nós somos também, as obras também são necessárias. E o que é as obras? É viver na divina vontade e repetir os atos de Jesus. Essas são as obras
Claro que fundamentadas na fé, porque sem crer nós não vamos assumir esse posto, sem crer e sem esperar e sem o amor nós não vamos assumir o posto que ele está, que foi feito para nós. Não vamos assumir esse posto, não vamos ser ordenados novamente e não vamos tocar e assumir essa condição, a finalidade para a qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para Deus, para sermos para Ele. Então essa é a grande obra da nossa vida. Repetir os atos de Jesus, assumir a sua vida dentro de nós e sermos para Ele. Então essa obra, é esse obrar, é esse comunicar, é esse agir na vontade humana direcionada, fundida, entregue a Deus, nesse agir na vontade humana em direção a Deus e cedendo o espaço dela para Deus fazer, para Deus agir, para Deus ser, nessas ações que o ser humano é santificado, que o ser humano se torna novamente semelhante a Deus e recebe a condição filial, recebe ali, por graça, esse selo de filho de Deus novamente. Então, a fé, que é o crer, que é esse movimento sobrenatural, mas também essa obra concreta, esse agir concreto da vontade humana ser movida em direção a ser ali fundida com a divina. Então é ação. Então que me vem assim que quando São Tiago fala que a fé sem obras é morta, me veio assim muito forte que as obras são isso. É a ação de Deus na nossa vida. É a ação da divina vontade na nossa vida. É essa condição que nos faz sermos santos. Que nos faz ser santos. Então, crer sim é essencial, mas agir também é necessário, é fundamental. E esse agir é a divina vontade em nós. Por isso que o Senhor precisou fazer essa ação, porque se encarnar foi uma ação, não foi algo teórico, não foi algo apenas que ficou no mundo das ideias, não, aconteceu de verdade, foi um ato. A divina vontade, ela é ato contínuo, é um ato único, mas são. E nós somos aqueles que vamos na sucessão dos atos, fundindo e tudo sendo ali inseridos, incluídos no ato único de Deus, os nossos atos sucessivos na divina vontade, incluídos no ato único de Deus. Então é ação. O ser humano precisa agir, o ser humano precisa se movimentar, e a vontade é movimento, a vontade é poder, é colocar-se à disposição de Deus para Deus agir, para Deus fazer. E aí ela vai continuando aqui. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei. Sacrificador no sentido de que oferece algo material a Deus com a finalidade de realizar um ideal. Então ele se sacrifica de verdade, de fato e materialmente, concretamente ele faz esse sacrifício para que esse dom seja materializado, para que esse dom seja concretizado. Tantas verdades, tantas palavras disse, por quantos renascimentos ela fez em minha humanidade, estarão em perfeito equilíbrio. Seus renascimentos em mim, seus conhecimentos que te manifesto. Então, as verdades, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele está dito, está escrito, mas que muitas vezes está velado ao nosso entendimento. E cada renascimento do meu querer feito em mim e em cada hóstia consagrada encontrará uma manifestação, uma verdade sua que a confirma. Então, ele quer se revelar, ele quer se comunicar. Ele dará o renascimento na criatura. Então, esse renascimento precisa da nossa consciência, desse consentimento
de saber realmente o que é, como é. Porque em Deus a palavra forma a vida do bem que quer formar na criatura. Então, tudo aquilo que ele vai dizendo vai se tornando vida em nós, vai se encarnando em nós, vai se tornando real em nós. Nossa palavra é portadora de vida. Não foi porventura a nossa palavra fiat que pronunciando se criou o sol, o céu e tudo que se vê no universo? E também a própria vida do homem? Então, tudo foi feito pela palavra. Nós somos feitos pela palavra e a divina vontade também é a palavra em movimento. Enquanto não pronunciamos fiat, tudo estava em nós. Assim que se pronunciou, povoou. Aqui perde o texto. Vamos ver aqui. Assim que se pronunciou, povoou os céus e terras de tantas obras belas e dignas de nós, e deu início à longa geração de suas vidas humanas. Então, é a palavra que faz esse movimento. Veja então que tudo que te digo sobre minha divina vontade levará com potência a minha palavra criadora, seus tantos renascimentos feitos em mim, em meio à família humana. Esta é a grande razão de minha longa história e de meu falar tão contínuo. Ela estará equilibrada com tudo o que foi feito por nós na criação e com tudo o que fiz na redenção. E se parece que alguma vez faço silêncio, não é porque tenha cessado o meu dizer, mas porque faço repouso. Porque é meu costume repousar na minha própria palavra e nas obras que saem de mim, como fiz na criação. Nem sempre se pronunciou, dizia Fichte e fazia um ato, depois o pronunciava de novo. Assim faço em ti. Falo, dou-te a minha lição e descanso-me. Primeiro para gozar em ti os efeitos de minha palavra e para te dispor a receber a nova vida da minha lição. Então ele fala, ele se comunica, ele se expressa e aguarda o tempo ali do efeito, da posse, da criatura entender, da criatura compreender, da criatura assumir e dessa palavra se tornar vida, se encarnar. Então, ele não fica falando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Imagina se o Senhor ficasse o tempo todo na nossa cabeça, falando. Como que a gente ia parar mesmo para compreender? A gente também não ia ter tempo de processar. Então, até mesmo nisso, esse repouso que ele dá nas falas, nas manifestações, é para que nós tenhamos tempo de ruminar, de compreender, de absorver, de enxergar a verdade comunicada e assumir como vida em nós, dessa verdade, dessa manifestação ser encarnada em nós. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus é o tempo que ele nos dá para encarnar, para absorver essa vida que ele depositou, que ele, porque é uma vida, cada palavra é vida, cada palavra é aquilo que ele pronuncia. Então é isso que ele quer com a gente. Assim como ele fala para Luísa, esteja atenta no seu voo na minha divina vontade, ou seja, esteja atenta ali naquilo que eu estou falando para ir abstraindo, para ir consumindo, para ir entendendo, compreendendo e absorvendo e tomando carne, tomando forma, tomando vida em nós, cada manifestação que ele vai fazendo. É isso que ele deseja. Porque não adianta ele falar e entrar num ouvido e sair para o outro. Imagina, tanto que Deus fala. E se a gente não está atento para se alimentar de verdade, de forma substancial do que ele diz, vai entrar num ouvido e vai sair para o outro. Não vai ter efeito nenhum, não vai fazer acontecer de fato aquilo que ele está dizendo. Não vai se tornar vida dentro de nós. E é o que ele quer. A sua palavra é vida. Ele é a palavra. Ele quer fazer essa vida acontecer. Mas é preciso desse espaço de tempo, de repouso, para a substância ser assimilada, para que nós assimilemos a sua vida, para que nós assimilemos a sua palavra, as suas verdades, suas manifestações na nossa vida e seja real. Tudo aquilo que aconteça seja real. Seja de fato, realmente, verdadeiramente aquilo que ele disse. Seja de fato na nossa vida o que é. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade.
Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como o nascimento de Jesus foi o renascimento da divina vontade em sua humanidade, e tudo o que fez foram renascimentos dela, formados nele para fazê-la renascer nas criaturas. Jesus foi o verdadeiro sacrificado de seu querer. Estava pensando em quando meu docíssimo Jesus, menino, penando de amor, saía do seio de sua mãe celestial. Que alegria para ela o poder estreitar entre seus braços, beijá-lo e pôr-se em competição em amar aquele que tanto o amava. Mas enquanto tantos pensamentos amontoavam em minha mente acerca do santo nascimento do infante divino, o senti mover-se em meu interior e, saindo fora, se pôs entre meus braços e, pondo suas mãozinhas em meu pescoço, me disse: Minha filha, também tu me beijas e me abrace, e eu te beijo e te estreito a mim. E nós amemos com tal competência de amor de não terminando jamais. E abandonando-se nos meus braços como uma criança, ficou em silêncio. Mas quem pode dizer os abraços de amor, os beijos afetuosos? Creio que é melhor passar em silêncio. Depois, retomando a palavra, acrescentou: Minha filha, o meu nascimento no tempo foi o renascimento da minha divina vontade na minha humanidade. E como renascia em mim, trazia a alegre nova do renascimento nas humanas gerações. Então, foi em Jesus, né? Como foi falado, a cabeça, né? Ele é a cabeça, então foi por ele. Foi nele que ele que conquistou de novo a vontade divina, ele sendo o novo Adão perfeito, né? O filho perfeitíssimo, que é obediente ao Pai, obediente ao plano, que confia totalmente no Pai, que o Pai pode confiar nele, né? Que ama o plano, que ama a vontade divina, né? Então, assim, ele que conquistou de volta, né, a divina vontade para cada um de nós, que era para o Adão passar esse ensinamento, mas o Adão caiu na culpa original. Então, o Adão caiu, né, e não teve a posse para poder passar para as criaturas, porque ele não passou no teste, né? Então, Deus não podia confiar nele, ele perdeu a confiança em Deus. Então, é muito triste, né? E Jesus foi esse filho perfeito, esse filho que não saiu do plano, né? Ele foi o modelo perfeito do filho perfeito, e ele trouxe para nós de volta a divina vontade, foi colocada nele, e não. E ele trazer significa todos nós termos direito novamente, receber esse dom em Jesus, né? Porque ele veio, foi depositado todas as almas nele. Então ele viveu a santidade que todos nós devemos viver. Nele está tudo, né? Então, trazia a alegre nova do renascimento das humanas gerações. Então, nele, vindo na terra e nascendo, significava o nosso novo nascimento na divina vontade também ali naquele momento, ao ato lá da criação lá, de quando Deus criou Adão. Significava o nosso novo nascimento, o retorno à ordem. Então, a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus na Terra, não foi só para o propósito de nos salvar e simplesmente a gente pensar em ir para o céu, mas é restaurar o plano original, trazer de novo a possibilidade da gente voltar à ordem, como nós fomos criados para viver na divina vontade. Então, trazer de novo a possibilidade da gente ter acesso ao livro do céu, foi o que nós teríamos futuramente, né? Então, trazer de volta, né, o manual do dom, o direito de receber o manual do dom, o direito de ter esse conhecimento, né, o direito de receber isso novamente. Por isso que os méritos de Cristo são conhecimentos, são revelações, entendeu? Então, meu Fiat é eterno, mas se pode dizer como se nascesse em Adão para formar longa geração de seu renascimento na criatura. Mas o Adão rejeitou, né? Então, igual foi explicado na meditação, é muito simples, né? Entende? Tinha o pai sendo perfeito, né?
tendo todo o poder, né, e tendo todos os seus atributos, né, que funcionam em perfeita ordem. Então, ele é um amor muito grande, né? Ele é amor. E ele não, esse poder, esse amor dele, não queria desperdiçar. Ele queria ter onde depositar, dividir isso, né? Não deixar isso passar, de tão maravilhoso que ele é, e não poderia, assim, não dividir aquilo, né? E ter criou os filhos, né? Ele criou o ser humano para ser esse canal, esse lugar que ele deposita esse amor. E o ser humano foi criado um oco para Deus depositar nele, né? Então, ele fez o ser humano nesse plano, né? Então, só que o Adão foi criado, mas ele precisava amar o Senhor livremente, né? Ele precisava confiar em Deus. Ele precisava confiar em Deus. Então, ele passou por esse teste, por essa prova, mas ele não confiou em Deus. Ele culpou a Deus. E aí entrou o problema, né? Muito grande. O ser humano perdeu essa capacidade, né? De confiar em Deus. E aí trouxe toda essa realidade da queda, em que todos nós caímos nessa dúvida, nessa desconfiança, nessa distância, perdendo o conhecimento, as informações sobre Deus, né, toda essa graça, né, de ter essa luz, né? E Jesus é quem confiou, né? Jesus é o Filho perfeito, né? E é tão bonito, né, quando foi falado assim na meditação, né? Que lindo que é, que se você for ver, que amor absurdo, né? Porque Jesus, assim, ele veio e, e morreria por cada um de nós. E que confiança, né? Muito grande no Pai, né? Porque, filho, você vai morrer por eles, né? Ele, e ele passou por situações muito difíceis na terra, quando ele estava na terra, porque foi humano. E ele passou por sofrimentos e por momentos de noite escura, parecia que estava no abandono danado. O Getsemane foi muito forte, né? E ele não perdeu a confiança no pai. Ah, o pai me abandonou, né? Ele em nenhum momento se desligou do plano. Em nenhum momento ele perdeu a confiança, né? Então, assim, e ele sentiu na pele o que nós sentimos, mesmo ele sendo Deus, mas ele sentiu os sofrimentos que nós sentimos, né? E caiu tudo sobre ele, entendeu? Todo o peso da culpa. E ele aceitar, gente, isso é muito forte, né? Morrer por todos, né? Tem que confiar muito em si mesmo, no seu plano, no Pai, né? Porque aceitar, passar por isso tudo é muito amor, é muita entrega, né? Então é muita doação, né? Então, assim, ele é obedientíssimo, né? Ele é tudo, né? Então, ele é o perfeitíssimo, entende? Que mereceu, que confia, que ensina para nós como o filho tem que ser com o pai. A confiança que deve ter, né, no pai, né, a conexão que deve ter. Então é muito importante isso, né? Jesus está tudo isso, né? E Nossa Senhora recebeu os méritos antecipados de Cristo, né? Mas a vontade divina foi conquistada por Jesus. E Nossa Senhora viveu porque ela recebeu antecipadamente isso pelos méritos de Cristo. Então, Adão rejeitou esta vontade divina e, ao rejeitá-la, impediu os tantos renascimentos que devia fazer em cada criatura. Então, cada criatura nasceria com a vontade de Deus, na divina vontade, não teria pecado original. Então, o ser humano não teria essa mancha, essa desconfiança, e teria a mente aberta, o coração aberto para receber as informações que iam ser passadas, né? Porque não teria uma vontade humana para rejeitar, né? Para dizer, não, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro jeito. Então teria era assim, né? Passar de pai para os filhos. Então Adão ia passar para os filhos e também tendo a vontade divina, e eles iam receber isso, obedecer, cumprir, fazer os atos, passar para os seus filhos também, e assim seria de geração em geração. E o Adão formaria o Abel e o Caim para ser outros mestres, né? Vamos dizer assim, né? Para formar outros, para ser líderes também e passar os ensinamentos para outros. Então, teria aqueles que ensinam, né? Teria aqueles que ensinam e a passar, né? E principalmente o homem, né? Sendo essa cabeça, né? E passar, e ali a esposa vivendo também, dentro da ordem como esposa, e eles, o casal, passando para os filhos. Então, aquilo de multiplicar, né? Multiplicar.
E tudo que eles iam passar, né, nada mais nada menos que o próprio verbo, que é a palavra de Deus, que é as verdades sobre Deus, que são as luzes, os conhecimentos sobre o plano, sobre a vontade divina. Então, a gente fazendo parte desse plano perfeito de Deus, né? E a gente dentro desse plano, tendo Deus dentro de nós, né? Então, assim, mas o Adão rejeitou, né? Impediu esses renascimentos. E com amor constante e invencível, esperou a minha humanidade para renascer de novo no meio da humana família. Por isso, tudo o que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, meus gemidos e soluços, não era outra coisa que renascimentos de minha divina vontade que eram formados em mim para fazê-la renascer nas criaturas. Então, por isso, tudo o que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, então os 9 excessos de amor, ele lá no ventre materno, meus gemidos e soluços não eram outra coisa que renascimentos de minha divina vontade, que eram formados em mim para fazê-la renascer nas criaturas. Porque tendo renascido em mim e possuindo-a como minha, tinha o direito e o poder de a dar e a fazer renascer a criatura. E só Jesus podia absorver tudo, o ser humano não. Porque, igual estava sendo falado, né? Quando Adão tinha que confiar em Deus, ele não poderia ter, por mais que Deus ia assim, habitar em nós e nos encher dele mesmo, mas é o quanto a criatura pode conter, não é Deus em sua totalidade, não, né? Só Deus mesmo, como foi falado, só ele mesmo poderia, né, conter a si mesmo, né? Porque ele é eterno, ele é infinito, e o ser humano, mesmo sendo feito para ser morada divina, ele é finito, né? Ele é pequeno, ele é limitado. Ele é pequeno e nós somos feitos assim. Então, eu teria que confiar também em Deus. Em qual sentido que nós podemos pensar isso? Por exemplo, a confiança mesmo. Por exemplo, eles não tinham uma informação ainda sobre a criação dos filhos, como seriam. Entendeu? Eles não tinham ainda, não era o momento. Mas Deus ia explicar, Deus ia governar essa parte, para eles deixar no total, eu tinha que confiar em Deus e deixar assim, sendo regido por Deus a criação e como seria a concepção dos filhos, a forma com que seria, entendeu? Da forma mais perfeita possível, né? Como Deus pensou. Então, vocês tinham que confiar, eles podiam querer pegar o direito do Criador e tomar frente, tipo assim. Então, vocês tinham que confiar. Se Deus ainda não nos explicou, né? Confiar que não é falta de amor, é falta de amor, porque Deus não deu esse entendimento. Aí tinha que dar todas as informações para nós, ele tinha que fazer a gente conhecer todas as coisas. Não. Se Deus não deu tal conhecimento, igual a serpente falou, vocês podem ser como Deus, ter conhecimento do bem e do mal. Olha que absurdo. O ser humano consegue conter tal coisa, entendeu? Então, assim, era proteção de Deus. Então, eu tinha que confiar, então, e não podia. Depois que ele caiu, que ele não teve essa confiança em Deus, né? Então, não podia simplesmente manter ele ali, né? Ah, tudo bem, eu vou te dar o dom agora. Não existe isso, tá tudo bem, né? Porque ficou uma coisa muito estranha. O ser humano pisou na bola, não confiou em Deus, né? Agiu pela própria cabeça e ainda culpou Deus ainda, depois viu maldade em Deus, que como se não tivesse feito as coisas direito, como se o plano dele fosse falho, né? Então, assim, ficou uma coisa horrorosa e Deus não pode simplesmente ver isso e fingir que não tá vendo. E ele não ia destruir um homem, não ia fazer uma lavagem cerebral no homem, tirar a memória dele. Ele não ia simplesmente apagar isso como se não fosse nada, não, porque justamente a existência do ser humano é valorizada. A vida dele é valorizada, não tem nada de errado nisso. Deus não desfaz nada do que ele cria, porque é perfeito. Seria até com os seus atributos, sobre a sua imutabilidade, né? Toda essa realidade que Deus é, né? Então, assim, não fez nada estragado, né? Então, assim, então é uma coisa assim que o ser humano também tinha que tomar consciência, né? E tem liberdade. Eu quero amor verdadeiro, não amor forçado, né? Tem que amar minha vontade mesmo. Se não é uma minha vontade porque você já me criou para viver assim. Não, você tem que amar meu plano, você tem que confiar em mim. Sem esse confiar em mim, então como que, né? Como que ele vai? Ele poderia ter isso poderia piorar, poderia ter outras circunstâncias, entendeu? Então, assim, é muito sério isso. Então, só Jesus pode conter tudo. Então, eu entendi
que em Jesus, né? Porque os métodos de Jesus é conhecimento, é tudo que ele tem para dizer, é palavra, né? Ele é a palavra encarnada. Em Jesus está toda essa verdade, essa sabedoria, esse entendimento, as informações sobre todas as coisas. Então, olha que interessante, né? Então assim, ele desde lá um bebezinho, como um bebezinho tem que viver, ele já estava renascendo tudo nele, né? E estava dando possibilidade para todas as criaturas. Desde quando um bebezinho tem que ser, na ordem original, até a vida adulta, enfim, todas as realidades. Estava concebendo tudo nele, todos os atos, lágrimas, gemidos, soluços, toda a vida dele, né? Então é muito grande isso, né? Então, e dá o direito para nós de renascer, né? Como eu estava falando aqui, o poder de dar, fazer renascer na criatura, é receber esse conhecimento, essa informação. Assim que tudo o que fazia minha humanidade, assim que tudo o que fazia minha humanidade, ó, passos, obras, palavras, penas, até meu respiro e minha mesma morte formavam tantos renascimentos de minha divina vontade, por quantas criaturas teriam tido o bem do renascimento de meu Fiat divino. Olha que incrível isso, gente. Passos, né? A gente pensa assim, como o homem deve caminhar? Em direção, tem lugares, tem situações que a pessoa não deve se colocar, não deve ir, né? Vamos dizer assim. Deus, ele dá a luz para a pessoa, assim, dos caminhos que ela deve seguir e os que ela deve rejeitar. Então, Jesus reparou nesse sentido. Viveram os passos que nós devemos dar. Então, tem o lugar certo, tem a forma certa de agir em cada situação. Obras, palavras, penas, e até o respiro. Tá vendo? Tudo. Toda a vida, né? Que ele fala. As minhas obras, as minhas orações e as minhas penas. É tudo que ele deixou de mérito. Ele deixou para nós vivermos também. Então, tem luzes. Eu entendo assim que tem a verdade, tem a luz, tem a forma correta de viver. E ele viveu isso em nome de todos, né? Viver a santidade que todos nós devemos viver. Então, assim, é como se fosse assim, cada um de nós, entendi assim, que cada um de nós, aquela vida velha acabou. Cada um de nós, nossa pessoa, assim, cada pessoa tem ganhou, tem como viver na vontade divina. A vontade divina está na vida de todo mundo. Entendeu? Mas é um jeito de cada um viver. Entendeu? Jesus viveu primeiro para cada um de nós podemos viver. Então tem um jeito correto de viver essa vida. É como se ele vivesse primeiro na divina vontade por mim, por você, por cada um de nós. Entendeu? As penas, as palavras, as obras. Então tem informação e luz em tudo. Ele deixou, tem luz em tudo. Que é essas informações, esse conhecimento sobre Deus. De como que Deus quer. Como que tem para dizer, por exemplo, sobre o nosso sofrimento, né? Tem luz. Então, como viver isso na divina vontade? Exemplo. É isso que eu entendi, né? Então, ele é a cabeça. Por isso que ele fala que nós somos o corpo dele, né? Ó, sendo eu a cabeça da família humana. Então, ele é o cabeça. O Adão seria a cabeça, né? Nesse sentido de passar a informação para os seres humanos, né? Para as criaturas, abaixo de Jesus. Jesus é a cabeça, sempre será, né? Mas o Adão perdeu essa autoridade aí, né? Esse direito, por causa da queda, de não ter passado no teste, né? Então, sendo eu a cabeça da família humana e ela meus membros, eu, como cabeça, chamava com meus atos os tantos renascimentos meus de meu querer divino em mim. Olha isso. Para fazê-los passar a renascer em meus membros das criaturas. Então, ele deu vida para cada um de nós, né? Então, cada um de nós, nossa, isso é muito grande, né? Se a gente for parar para pensar assim na nossa vida, né? Porque aí a gente olha para todo mundo, sabe? Eu olho para cada ser humano e falo, meu Deus, é uma vida assim que pode ser linda, né? Que tem tudo para ser linda, vivendo na ordem, entendeu?
Tem um jeito para cada um de nós vivemos, tem um jeito certo dentro desse plano para nós vivemos, e Jesus garantiu isso pelos méritos dele. É tipo, Jesus, ele deu vida para nós, ele doou lá o sangue dele lá, ele doou para nós, sabe? A gente estava morto e ele deu vida de novo para nós. Deu possibilidade de novo para nós de não ficar assim o ser humano assim que desligado desse plano, né? Do ser humano ficar sem essa informação, sem esse acesso, sem essa possibilidade. Então, e a vontade divina não é uma força que vem, como foi falado, não é uma entidade, uma coisa assim que você descobre e busca, nem nada disso. Já é tudo. Já é o plano perfeito, já estamos dentro disso. O ser humano só precisa ver isso, né? Então, por isso, em cada ato que eu fiz, até minha própria vida sacramental, cada uma das hóstias consagradas são contínuos renascimentos do meu supremo querer, que prepara a criatura. Então, tudo que nós vemos vislumbra do tempo, da igreja, né? Da vida dos santos, aí vai pegando todos os milagres e sinais. O que Deus estava falando com isso? Tudo era caminhos, formas. É tudo que era dele que estava dando passos, né? Que estava agindo. Tudo é conquista dele para preparar a criatura, para dispor a criatura a viver na ordem. Então, assim, tudo está imbuído nesse mistério aqui, da gente ter sido enxertado nele, né? De ter renascido nele. Então, tudo aí, você vê toda a história, tudo que existe, tudo que nós sabemos de conhecimento, tudo que Jesus deixou na igreja, todos os ensinamentos, todas as aparições para as místicas e as revelações, tudo isso está dentro disso, né? Desse plano perfeito, né? Muito lindo. Portanto, eu sou o verdadeiro sacrificador de uma causa tão santa, que meu querer reine. Sou propriamente eu que formei em mim o seu reino, tá vendo? E fazendo-o renascer tantas vezes em mim, por quantas criaturas devia renascer? Tipo, você fez cada um voltar para a ordem nele, né? Ele deu a possibilidade de cada um. É muito incrível isso. Formava o seu império santíssimo e o seu reinar no meio dos meus membros. Agora, minha filha, depois de ter posto a salvo o reino da minha divina vontade e minha humanidade, entendeu? E a humanidade de Jesus, ele sendo Deus, ele podia conter tudo. O que o ser humano não podia, porque Deus pode conter a Deus, né? A si mesmo, né? E ele poderia receber isso tudo, e a humanidade dele, a vida dele, pois a salvo a divina vontade, porque ele viveu totalmente considerando tudo. Cada respiração foi na divina vontade, cada ato foi na divina vontade. Então ele deixou ser o modelo perfeito de como abraçar essa vida, de como viver essa vida em cada coisa que ele fez. Nas orações, nas obras e nos sofrimentos. Então, aqui, ó, ele pôs a salvo na humanidade dele. Então, eu devia manifestá-lo para fazê-lo conhecer. Por isso, vim a ti e comecei a narrar-te a longa história do meu Filho divino. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei. Sacrificador, no sentido de que oferece algo material a Deus, com a finalidade de realizar um ideal. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei. Sacrificador, no sentido de que oferece algo material a Deus com a finalidade de realizar um ideal. Tantas verdades, tantas palavras, tá vendo que a palavra, ó, disse por quantos renascimentos ela fez em minha humanidade. Estarão em perfeito equilíbrio seus renascimentos em mim e seus conhecimentos que te manifesto, cada renascimento de meu querer divino feito em mim, em cada hóstia consagrada, encontrará uma manifestação e uma verdade sua, que a confirma e lhe dará o renascimento na criatura. Porque em Deus a palavra forma a vida do bem. Tá vendo que é tudo pela palavra? A palavra que cria, que quer formar na criatura. Nossa palavra é portadora de vida, tá vendo? Não foi, porventura, a nossa palavra Fiat, que pronunciando se criou o céu, o sol e tudo o que se vê no universo inteiro, e também a própria vida do homem? Enquanto não pronunciamos Fiat, tudo estava em nós. Assim que se pronunciou, povoou céus e terra de tantas obras belas e dignas de nós.
e deu início à longa geração das vidas humanas. Veja, então, que tudo o que te digo sobre a minha divina vontade levará com a potência de minha palavra criadora seus tantos renascimentos feitos em mim, em meio à família humana. Então, Jesus, ele é verbo, a palavra. Aí estava falando que ele é o pão, né? E os escritos, né, como o livro do céu, é o manual, né, para fabricar esse pão. Então, Jesus é o pão da vida. Ele falou tanto nisso, né? Chegando agora na Semana Santa, o evangelho, né, vai ficar muito em cima disso, né? Que ele é o pão da vida. Muito nessa parte, né? Dele ser o pão da vida. Que ele falou, os seus pais antigos lá comiam maná no deserto e morreram, mas esse pão não, esse pão quem comer vai viver eternamente, tá? Então, assim, ele vai focar muito nisso. Então, Jesus é esse pão que foi nos dado de alimento e para mostrar que nós também podemos produzir, né? Vamos dizer assim, e através de quê? Através dos conhecimentos. Então, como a gente fabrica esse pão, né? E como a gente se torna esse pão? Porque isso, fala assim, né? Que a gente se torna o que a gente come, né? Então, como isso acontece? Através dos conhecimentos, através da palavra. E como a gente então toma o que Jesus deixou na humanidade dele? Como que a gente consome isso, né? Escutando os ensinamentos dele. Tudo que nos deixou. Isso está em tudo, está em toda a vida da igreja. Tudo é pão sendo dado, tudo é alimento. Tudo que foi nos deixado, a palavra dele, os ensinamentos dele, os escritos que Jesus deixou, né? Tudo que ele fala da vida dele. Então, assim, tudo é absorver ele, né? Tudo é se alimentar dele, né? E é muito bonito, né? Quando a Aline estava perguntando assim para Jesus, Jesus, explica mais sobre o céu na terra, né? Aí na hora me veio na cabeça a Eucaristia, né? O mistério da Eucaristia, e depois ela trouxe essa luz sobre o pão da vida, né? Sobre Jesus. E eu fiquei pensando, né? Que do mesmo modo que a humanidade dele, na encarnação dele, ele é um modelo para nós de como o filho vive com o pai, a Eucaristia é um modelo também da vida divina, né? É um modelo da vida divina, né? Do estado em que você também... porque a hóstia, ela é nula em si mesma, né? Ela é nula, né, em si mesma. E ali quem vai habitar nela? Quem é a vida dela? Quem é o tudo dela? Jesus que está ali. Então, para mostrar para nós o quê? Que nós também somos chamados a ser hóstia. E como nos tornamos hóstias? Né? Absorvendo essa palavra, vivendo isso, a palavra de Jesus. Ou seja, aquilo que ele ensina, você faz, entendeu? Não tem nada, você não põe nada seu. Você não põe nada seu. Aquilo que você aprende dele, você vive ali. Aquilo que ele ensina, você vive aquilo. Por exemplo, no livro do Céu fala assim, tire da sua mente esse mundo de imaginação, de pensamento das criaturas, de apego às criaturas, disso e daquilo, né? Esses pensamentos, suas imaginações, seus julgamentos humanos, qualquer coisa assim, fantasia da sua cabeça, considere tudo, o seu jeito de pensar, considere tudo como esterco. Não presta. Por quê? Porque já tem o jeito certo que Deus quer que nós pensemos, né? Então aí você vai renunciando ao seu eu. E vai buscando, não, vou ficar só com a palavra de Deus pura. Então Jesus está dizendo para mim abrir mão desse tipo de pensamento. Então eu jogo fora, eu não vou ligar para mim, eu não vou ficar eu querendo imaginar nada, eu vou ficar só com o que Jesus fala. Então eu vou abrir mão, para mim agora é esterco também. Do mesmo modo que para Jesus é esterco, ele está dizendo que não presta, então não presta para mim. Então você está se consumindo nele, né? Tomando posse dele. É o manual da fabricação do pão. E você se torna pão também. Porque o pão, aí fala que Jesus se deu, né? Foi partido em vários pedaços. E é muito bonito, né? Porque o padre estende a Eucaristia, consagra uma grandona, né? Aí pensa em Jesus, naquele momento. E depois ele parte em pedacinhos, né? Formando vários, multiplicando. Então, é esse trecho. A Sara, é o que ele fez. É o que ele fez. Fazendo vários renascimentos dele, aquele monte de hóstia. E é você ali. É você ali. Então, o que está falando na Eucaristia para nós? Que é o que ele quer.
que nós sejamos outros ele, outros pães, e um vai alimentar o outro. A gente alimenta o outro com a nossa vida, não alimenta? Quando você aprende algo de Deus, põe em prática e você ensina, você está sendo pão também. Você está alimentando. Então nós nos tornamos também alimento. Porque o que as pessoas estão encontrando em nós? Estão alimentando da Ruth? Não. Está alimentando. Ai, desculpa, gente. Ai, Sara. Estão alimentando da Ruth quando a Ruth está falando? Eu não tenho nada para dar. Estão alimentando de Cristo em mim, sendo formado. Então, estão alimentando de Jesus, né? Então, as outras hóstias lá que o padre, que os ministros estão distribuindo, elas não é outras coisas com vida própria, elas são Cristo. Então, você sendo outro Cristo, você se torna pão, e você alimentando as pessoas com a verdade. Você, quando fala a verdade para alguém, quando você fala uma verdade para uma pessoa, você está dando Jesus para ela. Você está dando esse renascimento para ela. Você está pegando lá dos méritos de Cristo, porque já está em Cristo, e você está dando para essa pessoa esse conhecimento. Ou seja, essa pessoa também já foi colocada lá. Jesus formou o renascimento dela, tem o jeito que ela deve viver. Mas às vezes ela não faz esse trabalho de ir lá e pegar, de entender isso, e você se torna essa pessoa também que distribui isso. Por isso que Jesus fala que no livro do céu, que a pessoa na divina vontade pode formar outras hóstias. É muito incrível.